muito o que falar sobre isso, mas eu já vi muitas pessoas, João, vê esse canal, vê aquele canal, vê esse canal. Muitos desses canais começou comigo, junto comigo, né, há 10 anos atrás, e quando você vai ver, você começa a ver, pá, tem coisa esquisita aqui. E aí a razão que muitas vezes eu parei, o maligno é muito, muito esperto, o senhor fala muito sobre isso. Amado, 597, prepare o seu perfume, quanto tempo eu tenho? Tem um tempinho aqui bom, que maravilha. Aqui a nossa irmã começa, obrigado mais um dia, obrigado por sinais e maravilhas. Esse foi dado em 2022, então, 4/15, foi em maio 15 esse ano, o ano passado. E o senhor começa a falar já em maio do ano passado, prepare o perfume, prepare o óleo. Eu continuando aqui, a nossa irmã conversa com o nosso Senhor, e aqui ela continuando sobre os sonhos, o senhor começa a falar com ela, o senhor fala com ela, eu estou aqui, eu estou com você, assim diz o Senhor, eu sou o Deus que vê, eu vejo. E olha, ele vê, sim, ele vê tudo, tanto na terra, como no céu, como no inferno, como no universo. Ele vê tudo, nada escapa do Senhor, e você vai ver que as últimas mensagens, que não só ele vê tudo, mas tudo que você faz está por escrito. Eu já falei nesse canal aqui várias e várias vezes, fazia sentido para mim falar essas coisas. Aliás, várias coisas, várias coisas que eu falei nesse canal, que o senhor não tinha falado, e por causa disso, é claro, muitas pessoas ficaram até tristes comigo, e o senhor teve que vir mostrar para mim, leite, eu tomo leite, você vai devagar, né? Mas achei muito interessante isso aqui, né? Que eu falei, o senhor tem enciclopédias e que nada, eu falei nesse canal, nada que você faz diretamente e indiretamente para o reino de Deus e para o nosso próprio Deus cai por terra, está tudo por escrito, eu falei isso aqui várias vezes, e o Senhor mostrou realmente que nos próprios sonhos que tudo é por escrito, eu vou ler aqui, vocês vão ver, tudo é por escrito. Nada é em vão. Vocês aqui participando do live, vocês que participam, seus louvores, as suas orações, tudo está batido por escrito e guardado para toda a eternidade. E tem gente que não acredita nisso, e o Senhor repetiu, e é verdade, eu repetiu isso. Tudo. Daqui a 1 bilhão de anos, quando a pessoa quiser, o que aconteceu no Brasil nessa época ou tal, eles vão ver no Brasil, na África, etc. Bom, de qualquer forma, vamos continuar aqui. O Senhor fala, eu sou o Deus de milagres, diz o Senhor, sinais e maravilhas. Então, amados, às vezes a gente pode até concentrar muito nessas coisas terríveis que vai acontecer, que está vindo para acontecer, terremotos, maremotos, etc. Não estou falando que está errado, mas mais bonito do que isso, amados, vai ser você ver os grandes milagres de Deus. Vai ser inacreditável as coisas que o Senhor vai fazer na frente de todos nós. Inacreditável. Né? Vai ser mais do que terremoto, maremoto, briga, gangue, governo, isso, aquilo, outro, corrupção. Os grandes milagres do Senhor é onde nós devemos focalizar. O Senhor continua. Não há acidentes e nem ocorrências aleatórias, pois eu estou sobre todas as coisas. Muitas coisas acontecem e você fala, o que Deus vai fazer com isso? A grande maioria da minha vida foi vivendo em porcaria e chega um ponto e fala, pai, eu sinto muito toda essa porcaria, mais da metade da minha vida, ou se não toda a vida, eu ainda continuo pensando em porcaria. O Senhor vem e fala, tudo foi virado para o bem. Ele virou tudo que você faz. Nada que você faz ou que você fez foi perdido. Nada. Por quê? Porque ele é o Deus dos milagres. Ele muda tudo para o seu bem e para o relacionamento que você tem com ele. Ele usa tudo. Tudo. Na maior porcaria que você fez na sua vida, ele vira isso que só Deus pode fazer para melhorar o seu relacionamento com ele. Ele usa tudo. Tudo, nada é perdido, amados. Ele já falou isso. E ele aqui fala, eu te chamei em grande medida. Você fica surpreso, não, eu estou aqui agora, será que Deus está me chamando? Ele te chamou no início dos tempos. No início dos tempos. Ele sabe exatamente as coisas que você passou
está passando e vai passar, e quando ele conversa com você, ele não conversa com nada dessas coisas, ele conversa com você lá na frente, no reino dele, fazendo os projetos e as coisas dele. Porque isso tudo passou. Ele está olhando para cada um de vocês, não pelas coisas que aconteceu, as coisas que estão acontecendo, mas pelas coisas que ele já falou aqui, as novas coisas. Concentrem-se, ele fala, concentre-se em mim, no meu novo mim. As coisas novas que ele está fazendo. Esqueça o passado, esqueça as coisas que você passou e concentre-se nessas novas coisas que está vindo em você, as minhas novas coisas. É o Senhor, né? Vamos parar de concentrar tanto no passado e talvez no presente, talvez isso pode até parar o nosso crescimento com o Senhor. Ela aqui fala aqui das testemunhas de Enoque e Elias, e aqui ela fala, em todas as coisas você lembrou de mim, por causa disso eu escolhi você, você é especial aos meus olhos. Ou seja, agora é a hora, amado, como ele já tem falado, já falou na lição anterior, agora é a hora de você apoiar no Senhor. Pai, não sei o que eu estou fazendo, a minha vida é uma bagunça, a minha família é uma bagunça, eu não sei o que está acontecendo com meu marido e minha esposa, está tudo ficando louco da vida, e eu não sei o que fazer, perdi meu emprego, o Senhor vem e fala, encosta em mim, deita em mim, descansa em mim, dê tudo para mim, o Senhor fala, porque eu te escolhi. Olha só. Então, essas coisas todas que vêm de você, todas essas coisas, todos esses fardos, todas essas dificuldades, todas essas coisas que parecem impossíveis para você e está tão pesando você tão fortemente em você, e você está chorando, não sabe como fazer essas coisas, e você começa a ter pensamentos que o Senhor já está te olhando com olhos não agradáveis, que o Senhor já está te olhando, te censurando, te julgando, e pelas coisas que você está fazendo, e o Senhor não tem nada disso acontecendo com ele. Nada. Ele está te olhando com os olhos, como ele sempre olhou, porque você foi escolhido antes de você passar pelo que você está passando. Você foi escolhido, você foi selado, você foi santificado antes de você passar por essas coisas que você está passando. Hoje, você é especial, como ele falou aqui, aos olhos dele. Então, não é uma coisa que você fez essa semana, você fez esse mês, de repente, você tem esse favor do Senhor. Não, não é isso. Ó. Você já teve o favor do Senhor antes do início do tempo, daí a razão que você foi escolhido. Ó. Porque ele escolheu você e ele já está vendo você lá no reino dele, apesar de você estar aqui, passando por aqui agora. O Senhor fala, eu escolhi você, você é especial aos meus olhos. Agora você está passando, ele está olhando, mas ele já sabe para onde você vai. Agora é a hora de apoiar nele, agora é a hora de descansar no Senhor. E deixar essas coisas que preocupam tanto a gente para trás. Vai ser o que o Senhor quer. Ele fala aqui, o inimigo não prevalecerá, todas as minhas promessas são verdadeiras. E o que é a promessa do Senhor? Qual que é uma das promessas do Senhor? Eu te escolhi. Não é uma promessa? Claro que é. Pois da boca do Senhor não sai nada vazio, da boca do Senhor não sai nada para admirar, ou para causar alguém para gostar dele, ou para fazer alguma coisa para você ficar do lado dele, ou para tentar convencer você. Nada da boca do Senhor tem isso, o Senhor é fiel, é verdadeiro, tudo que ele fala é verdade, é verdade, é verdade. E ele tem falado aqui, todas as minhas promessas são verdadeiras, e o que ele acabou de falar aqui, eu te escolhi. Você é especial aos meus olhos? Acabou de falar isso aqui? Está escrito na Bíblia? Você é a menina nos olhos deles? Na Bíblia, em português, em inglês, fala você é a pupila dos olhos dele. Ou seja, ele está constantemente de olho em você. Constantemente. E não vai ser uma porcaria aqui que você fez aqui, não conseguiu segurar o seu desejo e você pecou, não vai ser nada que ninguém está fazendo com você que vai separar esse amor que ele tem com você, e isso jamais acontecerá. Por quê? Porque ele falou que o meu amor por você é incondicional. Ele falou isso. Ó. Não vai ser as porcarias que a gente faz, não vai ser as porcarias que... Não estou falando que isso é certo. Só estou falando que muitas pessoas têm problema com isso.
eu tenho um pecado, Deus nunca vai gostar de mim. Ah, é? Não vai ser nada disso que vai separar o seu amor com ele, porque não existe, é impossível ele deixar de te amar. É impossível. Tem uma coisa impossível para Deus? Tem. É impossível ele deixar de te amar, porque as palavras do Senhor não são vazias. E ele já falou várias vezes, eu te escolhi, você é meu, você é minha, você é a pérola na minha coroa, você é especial para mim. Diz o Senhor, não João, o Senhor. E ele fala assim como foi as coisas foram no início, também elas serão novamente. Sim, as coisas repetem. O Senhor continua, o seu espírito está agitado porque você luta pelo que foi perdido. Eu te prometo que eu vou te conceder os desejos do seu coração, eu vou reconstruir as suas paredes quebradas, eu te amo. Erim, é o Senhor falando. Eu tenho ouvido as suas orações, eu conheço os desejos do seu coração, eu tenho respondido as suas orações. O Senhor aqui fala, tudo o que você pedir em meu nome, eu responderei. Eu vou te dar mais tarde a respeito do seu sonho. Por enquanto, essa visão, então, é que ele falou. Continuando mais para frente, quanto tempo eu tenho? Tá acabando aqui. Passando aqui mais para frente, a nossa irmã fala, talvez a minha condição cardíaca seja terminal. É o que eu cheguei a pensar sobre mim. Aqui eu estou. Eu estou aqui ainda. 5% do coração batendo. Aqui ela fala, apesar disso, não pratico o que está escrito nas tuas leis. Aqui é o coração do remanescente. Eu errei, eu fiz errado, e eu não escondo de ninguém. Está errado, Senhor. Aqui é a irmã. Apesar disso, não pratico o que está escrito em tuas leis. Isso é claro, há muitos dos irmãos, filhos do Senhor, que conhecem isso e não pratica. Por quê? Ele pega a escritura, essa eu sigo, essa aqui eu não sigo, essa aqui eu sigo, essa aqui eu não sigo. Mas há uma coisa em ser um fariseu e ser um que respeita o Senhor, né? Eu tive de descobrir isso, eu era um fariseu antes. Eu tive de descobrir isso, aqui ela falou, com apenas um exemplo, não tirei todo o fermento da minha casa. Existe a lei que fala na festa dos pães asmos, você tira o fermento como um simbolismo. Você está tirando o fermento da sua casa, do seu carro, etc, etc, etc. A gente como fariseu é muito a sério, mas você vai ver que o Senhor falou aqui, o Senhor vai falar que é o teu coração também que mostra essas coisas. Ela fala, planejei refeições essa semana e dei muita pouca consideração a todo o significado de sua semana santa. E é claro, obviamente, o Senhor vai falar que você não é um hebraico, você não foi acostumado nessa semana. Isso não apaga o que ele fez. Ele fala, você tem estado quieto, e aqui ele fala mais um pouco isso, eu queria falar mais um pouco sobre isso aqui também. O Senhor fala aqui, eu estou aqui, ele conversa com ela pela segunda vez, eu estou com você. Para aqueles que não vieram de uma casa que pratica essas festas, é difícil lembrar. Então, para muitos dos filhos do Senhor, que pregam a palavra do Senhor, etc, etc, eles decidiram, por conta própria, não observarem a festa, porque é dos hebreus e não do Senhor. Apesar de estar escrito em Levítico que as festas são do Senhor. E aqui ele fala, várias vezes já falou, mas ele fala aqui, ele usa a misericórdia aqui, fala, é difícil para você lembrar, porque você não é uma hebraica, e é difícil. Mas olha só o que ele fala, todavia você sempre se lembra de mim? Você se lembra de mim todos os dias para mim? Isso é mais importante. Aqui está a diferença de um farisaico e um filho do Senhor. Eu era um farisaico, era medida a medida, tinha de ser, eu ensinei isso para minha família, 25 anos. E agora ele explica, as leis foram dadas como tradições de lembrança e as instruções foram detalhadas para que não houvesse engano sobre o que elas significam. E eu já falei várias vezes aqui nesse canal, as festas santas de Deus dá a instrução, mostra a você como o plano de Deus vai desenrolar enquanto ele cria a família de Deus. Está tudo nas festas santas de Deus. E nesse canal sempre celebra as festas santas de Deus. Né? Mas o mais importante é o teu amor com ele. Mas isso não negleta ou apaga essas coisas que o Senhor tem criado. O Senhor continua mais. No entanto, só porque um homem é legalista ou farisaico, seja judeu, seja gentil, pratica um ritual, e isso não torna o seu coração reto.
aqui está o problema do João e dos farisaicos da igreja que eu estava por mais de 20 anos. Nós éramos tão negativos, seguiríamos tanto a lei, palavra por palavra, linha por linha, etc, etc, etc. Mas o coração está onde? E o Senhor fala, o coração de um homem e seus rituais não o salvam. Aqui está. Só Deus pode salvar. Entenda o que eu tenho falado aqui. Está escrito que somente observando essas leis de festa o homem será salvo em algum lugar? Claro que não. Em lugar nenhum está escrito isso. Mas, como eu te falei, a gente, às vezes, tem a tendência de levar do direito completamente para o esquerdo. Tem aqueles, isso aqui é dos judeus, nem olham. Mas quem que fez isso foi o Senhor. Mas o Senhor está falando, acima dessas leis, acima do que essas leis significam, apesar de significar o plano que eu tenho para a humanidade, acima dessas leis, o que vale para mim é o seu coração. Olha só. Mas isso não anula o que ele fez antes? O Senhor fala mais, então eu olho para baixo e condeno uma família de coração justo porque eles têm muito pouco e não tiraram o pão de sua casa? Ele é uma pergunta que ele faz? Uma pessoa, uma família que tem um coração justo, que procura ele vai descer aqui na terra e condenar eles? Claro que não. E ele fala mais, faria mesmo pelas viúvas e pelos idosos? Eles também são condenados? O Senhor continua, nem pão com fermento, nem pão sem fermento pode salvar um homem. Entendeu? Aqui está a diferença do fariseu e dos filhos dele. Ele está atrás do coração. O Senhor continua, o pão é símbolo do coração, o meu corpo quebrado pelo pecado. Porém, o pecado geralmente é pequeno no início, quanto tempo tem, tá? E depois permeia toda a massa, fazendo com que a massa cresça e fique inchada. Então, então o que acontece? Se você comesse antes no forno, que ficaria doente. Então, é isso que é simbolizado nas festas dos pães asmos, né? Porque o pão, ele incha. E isso representa o pecado. E uma das razões que é feita a seguida na festa dos pães asmos, você tira o pão que incha fora da sua casa. Não que não tem fermento, o Senhor está explicando isso aqui. Depois que o pão tem crescido ou inchado, ele é colocado no forno, desenvolve-se uma crosta dura e abriga a textura. O Senhor explica aqui o que acontece com o pão. Então fica bom para comer e é uma delícia. Você põe o pão, né? Sai quentinho, aquela crosta toda. Bem, então, por que comer o pão sem fermento? É o que é parte da lei do Senhor. Você tem que comer pão sem fermento nessa semana. Se o fermento representa o pecado deve ser removido do pão nessa festa. Então, não há necessidade do pão crescer, pois não precisa inchar antes do calor. O pão é achatado e não inchado, entendeu? O Senhor continua, embora ainda tenha um sabor maravilhoso, está livre do fermento dos fariseus. Você participa do meu corpo, que está livre do pecado, e participa do vinho, que significa meu sacrifício de sangue. Interessante o senhor ter excluído essa mensagem no sábado passado, né? Explicando sobre isso, né? O vinho é o sacrifício de sangue dele e o corpo dele está livre de pecado. Né? Continuando, o senhor fala, no entanto, lembre-se do que mais aconteceu. Eu lavei os pés daqueles que me seguiram. 99% das igrejas de Deus do mundo não pratica esse mandamento dele. Ele lavou os pés. E você olhar na Bíblia, ele já deu mensagem aqui em lugar nenhum, fala para você não fazer isso. Ele fala, os seus pés levariam as boas novas como testemunha do meu amor. É interessante, a nossa irmã fez a pergunta aqui. Meu rei, meu senhor, meu Deus, lavando nossos pés sujos, enxugando, que coisa fez por nós? E aí ele fala que, bem, agora você entende o significado do quarto superior. Era a hora final da preparação, antes do sacrifício do cordeiro. O sangue do cordeiro precisava ser derramado. E o Senhor fala que comungamos primeiro, quer dizer, teve primeiro o jantar, e depois lavei os pés deles para a jornada que estava por vir. Então, já tive dúvida, será que o lavar do pé antes da refeição ou depois da refeição? Aconteceu, como ele falou aqui, ele lavou depois da refeição? Depois da refeição.
E o Senhor fala muito sobre isso aqui, dessa jornada, por que lavou os pés? Ele falou para preparar as pessoas para levar o evangelho ao mundo. Olha só, quem que ia ser um negócio desse? E ela fala, e nossa irmã fala uma coisa interessante, ela fala, você se levantou da ceia e se preparou para lavar os pés deles, por que você não fez isso? Ela falou, antes da ceia, aí já estariam preparados, e o Senhor fala, uma joia escondida. Esse é um mistério escondido à vista de todos. Ele fala, é preciso a glória de Deus para entender um assunto e a honra de Deus e pardais, ou seja, canais, ou que vocês seriam mistérios de Deus, para investigar isso. Poderia haver uma série, olha só, poderia haver uma série inteira de livros escritos apenas sobre os eventos durante esse período de 3 dias. Enciclopédias inteiras poderiam ser escritas nesses 3 dias. E aí, isso mistura com ritual, tradução do homem, vendo aquela bagunça danada, você não sabe nisso no final, e no final ninguém está fazendo o que o Senhor tem ordenado. Ou nem pergunta, ou nem questiona. Continuando, o Senhor fala, entenda que assim como o Cordeiro de Deus foi pendurado na cruz, também era a prática dos cordeiros do templo serem pendurados em suas patas dianteiras estendidas. Quando eu trabalhei para o Michael Rood, ele seguiu essas festas e tudo que era falado, e ele seguiu, e ele viu que todos os acontecimentos que aconteciam com o sacerdote, a escolha do cordeiro, declarar que o cordeiro não tinha mancha, etc., etc., tudo aconteceu com o nosso Senhor Jesus, ao mesmo tempo, à mesma hora, do mesmo sentido. O Michael Rood, quando ele fez isso, daí eu fiz a tradução das festas santas dele, é realmente uma maravilha, uma maravilha. Quando Pilatos declarou, nesse cordeiro não há mácula, o Senhor Jesus, aqui o rei, como é o nome do cara lá, falou para o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vejo erro nenhum nele. Ao mesmo tempo, à mesma hora, estava acontecendo tudo. Continuando mais aqui, deixa eu ver mais o que o Senhor fala. Há várias noites eu lhe dei um sonho sobre perfume e óleo, continuando mais aqui, como é que está o tempo? Está tranquilo, está acabando. Os seus presentes são maravilhosos, Erin, eu vou aceitar isso com um sorriso, porém esse sonho era sobre outra coisa. Enquanto você estava preparando o presente, isso não era só um presente. Vamos ver mais aqui, passando mais para frente. Pense nisso dessa forma, você estava em um caminho, mas agora você subiu para um outro novo caminho. Você não vai ser enterrada, em vez disso, você será escolhida para um serviço maior. Então, à medida que nós descemos nesse galardão com o Senhor, nessa santificação, sim, para você ter intimidade com o Senhor, você tem que ser santo. O Senhor falou, ninguém vai me ver sem santificação, ninguém. E o Senhor tem falado nas Escrituras, o Senhor tem falado na mensagem dele, eu não vou conhecer nenhum ímpio sequer. Olha só. De todas essas almas que ele tem criado, que ele ama absolutamente, ele é louco por essas almas, e ele morreu, fez tudo por essas almas, ele falou, a alma ímpia eu não vou conhecer. Então, é aquelas pessoas que vendo o próprio Jesus, vendo o nosso Deus, falam, eu não quero nada a ver com você. Né? É uma decisão, não é decisão de coisas que fazemos, nada disso. Isso aí é uma decisão séria, com a pessoa com os olhos abertos, está vendo nosso Senhor Jesus, não foi erro, não foi nada, e falou, não quero nada a ver com você. O Senhor fala assim, com esse tipo de pessoas, esse tipo de alma ímpia, eu não vou conhecer. É claro, né, amados? Para que ele vai levar uma pessoa dessa para o céu? Para quê? Vai causar confusão, vai causar briga e etc, etc, né? Claro. E nós passamos, então, de fases a fases, como ele falou aqui, aqui em 22, falou, você foi escolhida para um serviço maior. O que mais o senhor fala? Muitas vezes as noivas escolhem o que é melhor as representam. Elas, então, são lembradas por sua fragrância. Depois que elas saem da sala, um rei também pode escolher a sua fragrância, uma fragrância agradável a ele, o noivo. Ou seja, há uma certa liberdade na noiva ou em você, para você escolher algumas coisas, não sei em detalhe o que é, mas há uma certa liberdade, assim como o senhor, o noivo, tem também essa liberdade. O senhor continua, um ou outro, ou ambos, não importa. Sim, ela falou aqui porque
Deixa eu ver aqui. Maria ungiu a sua cabeça ou os seus pés, ela queria saber, e o Senhor falou, um ou outro, ou ambos, não importa, pois não há acidente, ele não acabou de falar isso? Não há acidente, como está escrito. O que é interessante notar é a raiva que isso criou. Olha só. Foi Maria, não, foi isso. Foi... Então, as palavras do Senhor não é usada para encorajar ou para se alegar, ela é encorajada para dar raiva. Eu sei mais do que vocês, não sabem nada. O Senhor fala aqui um pouco. Maria era pobre e usava óleo de perfume caro para parecer aos outros como eu, ungindo como rei. Isso teria irritado os quem? Os legalistas da época, que então diriam por qual autoridade ela pode ungir o Salvador, o Filho de Deus, para o serviço. Quem é ela? E quem ela pensa que é? Interessante, falando isso aqui, lembrei do que as pessoas com mágoas falaram para a pastora Nilva. Né? Quem é você para falar sobre isso? Quem é você para fazer isso? Quem é você para fazer aquilo? Eu não gostei do que você faz. Com que autoridade você fala tais coisas? Com a autoridade daquele que deu para ela, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos ser igual o rei Davi. O rei Davi, que o rei Saul foi atrás dele, foi querer matar ele, foi atrás dele para cortar ele, etc, etc, etc. O Senhor deu para ele uma oportunidade para matar o rei Saul. Ele não matou, ele não encostou no rei, só cortou um pedaço da roupa dele. E depois teve outra oportunidade para matar o rei Saul, ele não matou. E depois disso tudo, ele matou aqueles que encostaram, mataram o rei Saul. Não é isso que a história fala? O rei Davi falou, pela sua própria boca você falou que você matou o ungido do Senhor? Matem ele. E mataram ele. 2. Essa é o amor, essa é o respeito, isso é o que cada remanescente do Senhor tem que sentir pelo seu Deus. Amor incontrolável, um amor que o Senhor fez uma coisa, não interessa o que eu acho, eu vou fazer o que ele falou. Então, não é porque uma pessoa é ungida, fala besteira, o João vem aqui, fala besteira, algumas pessoas falam besteira, e você sabe que a pessoa é ungida por Deus. Ah, eu não vou seguir mais, talvez, essa pessoa, porque eu não concordo com essa pessoa. Ela é muito estrita, ela é muito regular, etc, etc, etc. Ah, é? Você não está derrubando a pessoa, você está derrubando aquele que deu autoridade a essa pessoa. É isso que está derrubando? Lembra do profeta Samuel? Quando eles pediram um rei? O profeta Samuel todo chateado e orando para o Senhor, esquece, pessoal, pai, não, né? Não fica com raiva. Que Deus apareceu e falou, para quê? Eles não estão com raiva de você? Eles estão com raiva de mim, que sou rei sobre eles. Muito bem, então é o que eu queria falar isso aqui sobre aqui. E ela fala isso na questão de Maria, de mulher, continuamos mais para frente, o tempo que acabou. Foi chocante para aqueles cujos corações estavam com inveja e raiva. Geralmente o coração está assim quando começa a apontar o dedo. Geralmente o coração está perturbado dessa pessoa. Por um jeito ou de outro, seja vaidade, seja orgulho. É o esterco do mundo, né? O orgulho do mundo. O senhor fala mais sobre isso, deixa eu pular aqui mais atrás. Erin, você é uma noiva. Interessante, eu podia falar, você é uma ovelha, né? Ele falou, você é uma noiva, você está em categoria, assim como muitos de vocês aqui estão na categoria diferente com o Senhor. Você é uma noiva. Ele fala mais, você tem passado por muitas tempestades na terra, as suas roupas aqui estão sujas, manchadas e gastas. No entanto, eu faço todas as coisas novas, é o que eu tenho falado para vocês aqui, meus amados. Todas as coisas que você tem passado, todas as coisas que você está passando agora, deixa tudo para trás e entra nessa nova fase com o Senhor, nessas novas coisas do Senhor tem preparado para você. Ela começou a chorar, e ela fala para ele que está chorando, e aqui ela fala, Jesus fala assim, eu te acho digna, ele está falando para cada um de vocês. O seu pastor John tem falado sobre isso, muitas pessoas se sentem minimizadas, né? Não, mas não é isso que o Senhor pensa. Ele fala, eu te acho digna. E ele fala mais, eu te acho o quê?
perfeita. Você, cada um de vocês aqui ouvindo essa mensagem, isso o Senhor está falando, assim diz o Senhor, você é perfeito. Assim diz o Senhor? Não, João, o Senhor. Continuando, ele fala, assim diz o Senhor, e a noiva que eu tenho escolhido é perfeita. Dá licença? Então, para todos, será que eu vou ser escolhido? Será que eu não vou? Você é perfeito perante o Senhor? Uma pérola na coroa dele? Pérola preciosa? O Senhor continua, o seu coração é bom. Aqui está a raiz, tudo rescinde do coração. Daí a razão que ele fala, mesmo uma família de bom coração que não está seguindo as leis dele, o Senhor jamais condenar essa família, jamais, porque o coração deles são bons. O Senhor só precisa vir a eles e falar uma coisinha, eles vão obedecer cegamente o que o Senhor falar, cegamente, porque o coração deles é bom no Senhor. Exatamente como aconteceu com Abraão. Abraão ouviu, a Bíblia só fala, e ele seguiu, não teve conversa, não teve bate-papo, ele simplesmente seguiu o Senhor. Esses são os remanescentes que nós devemos chegar lá, amados. E ele continua e fala, eu também acho a sua casa boa e seus filhos e suas filhas. O Senhor continua, apesar de você se preocupar, eu tenho chamado eles, os seus filhos amados, são chamados. Eu acredito que em um lugar ele fala amigos também, eles são chamados. Minha família, eu estou só aqui, meu filho, eu estou só, minha filha, estão seguindo o caminho deles. Tem muitas vezes a gente fica preocupado como pai, é claro. O Senhor vem e fala, eles são meus, eu chamei eles. E outra mensagem que eu acabei de ler, o arcanjo Gabriel falou, não se preocupe com seus filhos, 2 filhos dela, agora em português eu não lembro, altruísta, eu não lembro, são autista, altruísta, e 3 filhos que ela tem, 25 anos de idade. E o anjo falou, não se preocupe, eles vão ser acordados. Leia o que o seu filho difícil escreveu, aqui é o filho dele, eu vou seguir mais para frente. Nosso Senhor Jesus falou, eu não te disse que eu te traria os teus filhos de volta para você, ele deu Isaías 49, isso significa também que um dia eles serão curados e retornarão novamente, você então vai fazer, então você vai dizer, esses são os meus? Quer dizer, eles vão mudar de uma forma, os filhos dela, de altruísta e essas doenças que eles têm, vão mudar de uma forma que a própria Erin vai falar, esses são meus filhos? Olha só, glória a Deus! Aos pais que têm os filhos dessa forma? O Senhor continuaria, este tempo chegou? Eu não tenho tempo, eu não tenho te esquecido, eu vou lhe pagar de volta 1000 vezes mais do que foi roubado de você. Continua, o Senhor fala, então você dirá, Senhor, eu não preciso de tudo isso, de onde vem isso? E eu então direi, esta é a minha recompensa, diz o Senhor, que trago comigo, e isso é para você, todos vocês aí. Então, nisso você pode se alegrar e ficar contente. As minhas promessas são verdadeiras e eu trago grandes novidades para você. Alegre-se, pois eu digo que a minha noiva é digna. Aqui está ele mais uma vez falando. A minha noiva é digna, você é digno. Então, Erin fala, o coração da minha noiva está pronto. Glória a Deus, aleluia.